sejam bem-vindos a mais um programa aqui da revista Green Build, ao vivo aqui pelos estúdios da UTV São Paulo. Eu sou Alan Banas, ao meu lado direito, Andréa Padovan. Boa tarde, Andréa, tudo bom? Boa tarde, Alan, tudo bem? Boa tarde para quem está assistindo. Andréa, aqui eu vou contar aqui que a Andréa estava colocando o microfone rapidamente aqui. Esqueci. Esqueceu, né, Andréa? E foi tudo muito rápido para começar o programa aqui. A Andréa colocou o microfone, então tá para fora a lapela, mas no intervalinho a gente dá uma arrumadinha por dentro, mas acredito que o pessoal que está acompanhando do outro lado está ouvindo direitinho o áudio da Andréa, mas se não tiver, vou ficar sabendo, o próprio Switch vai me avisar. E eu queria desejar boa tarde para todos vocês. O programa de hoje falando sobre arquitetura sustentável. Ao meu lado direito, ao lado direito da Andréa também está o Roberto Loeb, da Loeb Capote Arquitetura. Boa tarde, Roberto, tudo bom? Boa tarde, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso programa aqui, onde nós vamos falar não só do seu trabalho, falar um pouquinho também de arquitetura sustentável e falar também do Eco Commercial Building da Bayer, um projeto aí de vocês, um projeto fantástico. A gente quer entender um pouquinho mais, né, sobre esse trabalho. Mas antes até mesmo de a gente entrar nesse assunto, eu queria entender um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Há quanto tempo profissão como arquiteto? Se é um sonho desde criança? Enfim, a gente tenta conhecer um pouquinho mais dos nossos entrevistados nesses minutos iniciais. Roberto, por favor. Então, bom, primeiro, uma boa oportunidade de a gente conversar entre nós e com o público, né? Falando de arquitetura numa cidade que tem uma demanda enorme por arquitetura. Aliás, as cidades brasileiras em geral, né? A arquitetura é um elemento essencial do convívio humano, né? As cidades como São Paulo, Rio e cidades brasileiras em geral necessitam muito, não só de arquitetura, como de urbanismo, cidadania, convívio, e isso é um pouco do que a gente faz, né? Dentro dos limites da profissão, melhorar a vida das pessoas, tentar melhorar a vida das pessoas, né? Esse é o nosso instrumento com que a gente trabalha no dia a dia, né? Eu sou fã de arquitetura, enfim, não segui o caminho do jornalismo, mas a arquitetura eu acho espetacular. Mas surgiu quando isso? Desde o seu início, assim, quando criança? Como é que foi essa escolha? Bom, essa é uma pergunta ligada à vocação. É difícil você definir, né? Eu poderia criar uma história a partir disso, né? Mas, de alguma forma, eu sempre me interessei muito por o que é construído pelo espaço, pela ligação com o espaço, né? E, aos poucos, no decorrer da minha vida, das oportunidades que foram aparecendo, a arquitetura surgiu como um caminho que eu escolhi, né? De muito trabalho, mas também de muito prazer, né? E de constante questionamento, participação minha, dos meus colegas, dos meus parceiros, arquitetos, associados ou não, sempre ligados ao elemento que eu diria que é a matéria-prima da arquitetura e da vida, que é o sonho, né? Sem essa matéria-prima fica muito difícil você propor alguma coisa. Então, qualquer trabalho que a gente faz, ele se inicia uma proposta imaginária, né? Porque o meu trabalho ele se inicia com um programa, com uma definição, com a procura de um desenho, de uma solução, e todo o percurso que a gente faz até o início da construção é a finalização da construção. E aí o uso do espaço, né? Muitas vezes esse imaginário, essa criação está somente na sua mente, você passa tudo aquilo para um papel, enfim, outros já fazem direto no computador, vai da característica de cada arquiteto. Mas basicamente isso, né? A criatividade, é o conhecimento passado para o papel. Não, e a identificação com as pessoas e com a cidade em que você vive, né? A identificação com as pessoas, com as suas motivações, são coisas muito importantes, né? Você tem que dialogar, ouvir, ler nas entrelinhas aquilo que as pessoas às vezes não conseguem expressar com palavras, né? E as soluções nunca saem assim diretas, né? Elas são soluções muito desenvolvidas, muito pesquisadas, de erros e acertos, até você focar e conseguir, através desse diálogo, estabelecer uma forma, uma solução, onde também entram custos, prazos e tantos outros elementos. Não é só uma bonita arquitetura. A bonita arquitetura é uma obrigação, né? Mas ela tem que funcionar bem, ela tem que ter um custo, ela tem que ter um prazo para ser executada e, antes de mais nada, ela tem que se manter, né?
manutenção de um espaço construído é fundamental, né? Roberto, lendo um pouquinho sobre você, Sim. eu vi que você começou a introduzir alguns elementos diferenciados nas suas construções, né? Uhum. Por exemplo, alternativas ao uso do concreto. O que você pensa para começar a criar essas alternativas e como a sustentabilidade está inserida nesse contexto? Essa pergunta, Andréia, é complexa, né? Complexa. Bom, o concreto é um elemento que faz muito parte da nossa cultura da mão de obra no Brasil, né? Os arquitetos contemporâneos, modernos, usam o concreto como um elemento acessível da forma de construir, no seu custo, na sua maleabilidade, na sua flexibilidade e principalmente na sua resistência, né? Então, o uso do concreto está muito ligado à nossa cultura. E a arquitetura brasileira está cheia de excelentes exemplos do uso do concreto, né? Se lembrar do Vila Nova Artigas, Paulo Mendes da Rocha, Oscar Niemeyer, Fábio Penteado e tantos outros arquitetos que usaram e usam o concreto de uma forma criativa e funcional, sem dúvida, né? E o concreto, para mim, foi, por ser um arquiteto brasileiro e estar nessa corrente, o concreto sempre foi e continua sendo um elemento muito importante do nosso trabalho. O concreto, a estrutura metálica, o vidro, o tijolo, são todos elementos que fazem parte da nossa paleta de construção dos espaços, né? Como é que você, pegando esse gancho um pouco da pergunta da André, como é que você define a sua arquitetura, o estilo da sua arquitetura? Quando me perguntam, me fazem esse tipo de pergunta, eu não gosto de caracterizar como estilo, mas como resposta a uma demanda contemporânea, onde a técnica, as necessidades, são as necessidades da nossa época. Então não é que ela tenha, na verdade, um estilo, né? Mas a gente poderia caracterizar de alguma forma o uso do concreto, das formas mais livres, da composição com metal, com vidro, dependendo sempre de cada situação que você está projetando. É claro que depende também de onde você vai construir, né? Você tem que fazer uma leitura do entorno, se é uma rua muito densa, se é uma cidade com grandes perspectivas, se é um edifício alto, se é um edifício horizontal. Então a gente usa esses elementos. Eu sempre gosto de comparar como o uso da palavra. Ela nasce do abecedário, né? São 24 letras, né, que você compõe formando palavras, e as palavras são infinitas, né? Então os elementos com que a gente trabalha são definidos, mas as soluções são infinitas. Então você tem arquitetos no mundo inteiro com soluções originais. Para cada problema você terá uma interpretação diferente, né? Me permite até, às vezes, me corrija se eu estiver errado, mas existem arquitetos que têm certos traços que são característicos deles. Você citou o Niemeyer, quando a gente olha alguma obra envolvendo Niemeyer, a gente facilmente reconhece. Isso é comum? Você também utiliza traços que possam reconhecer o trabalho do Roberto Loewe, não só os anteriores, mas futuros também? Ou isso é característico somente de alguns arquitetos? Não, com certeza. Acho que os arquitetos que são mais intimamente ligados com a formulação de espaços originais, inovadores, mas que mantenham um compromisso com custo, prazo, etc., sem dúvida eles estão marcados por uma visão pessoal. É muito difícil desligar, né? É como uma literatura de autor, né? Se você vai ler um Machado de Assis, é um Machado de Assis. Se você vai ler um Milton Raton, é um Milton Raton. Se for um Dostoiévski, se for um Graciliano Ramos, todos têm, com o uso básico da palavra, uma expressão muito pessoal, né? E eu acho que isso faz parte do prazer da vida, né? Quer dizer, da mesma forma que vocês fazem esse programa tão interessante, que é da entrevista, do contato, levando para o público uma mensagem e uma oportunidade de convívio em alguns minutos, né? Isso está muito marcado pela forma como vocês entrevistam e como vocês mandam para o ar essas informações.
Você citou que a arquitetura tem que atingir as necessidades da época. Foi aí que você começou a inserir a sustentabilidade nos seus projetos? Ah, sem dúvida. Você sabe, André, que quando fala de sustentabilidade, a gente costuma discutir com os arquitetos que a sustentabilidade na nossa área específica de arquitetura sempre existiu, né? Porque nada há mais sustentável do que você atender pessoas, né? Você dá conforto, você atender objetivos de moradia, de trabalho, de lazer. São formas de você acolher pessoas no seu percurso de vida, né? Além disso, os arquitetos sempre estiveram muito ligados com a leitura do local, onde é que eles vão implantar suas construções, né? A questão do vento, do sol, da resistência dos materiais. Eu acredito que nos últimos 15 anos, ou talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois, a sustentabilidade passou a ser uma disciplina organizada, né? Com esse nome, porque a gente não usava esse nome, né? Mas eu acho que ela sempre existiu, pelo menos no meu campo profissional, né? A sustentabilidade é um foco que faltava nomear, mas que sempre existiu. Sempre existiu, mas de forma muito esporádica. Como é que você pode fazer esse comparativo do que era a sustentabilidade antes na construção, na arquitetura, e como você define esse novo momento da construção civil no Brasil, trazendo aí grandes empreendimentos, não só de prédios, mas de infraestrutura também, voltados para a sustentabilidade? Eu diria o seguinte, que arquitetos que se destacaram pela qualidade dos seus trabalhos, eu vou citar um como o Rino Leve, um arquiteto com quem eu tive a oportunidade de estagiar e mais tarde trabalhar, né? O Rino era um arquiteto que se preocupava intensamente com o uso do material, com a questão da temperatura, da acústica, da incidência do sol. Então ele foi um ensinamento básico que contaminou gerações de arquitetos, no sentido de você sempre fazer uma leitura da natureza, fazer uma leitura do que as pessoas necessitam. Isso é sustentável, né? A disciplina sustentabilidade veio organizar e às vezes restringir até, né? Porque ela ficou em certos pontos um pouco engessada, porque a sustentabilidade ela tem que estar adaptada às condições culturais, sociais e materiais de cada região em que ela é aplicada. Uhum. Então, eu acho que se você fala de sustentabilidade no norte e nordeste do país, ou se você fala no centro-sul ou no sul, você tem que considerar elementos peculiares daquelas regiões. Ela não pode ser uma camisa de força que te restringe a criatividade e a proposta de inovações, né? Então, eu acho que estamos passando por uma transição importante na questão da sustentabilidade, numa releitura mais humanista, mais flexível dessas questões para cada caso, né? Agora, eu entendo que, como disciplina, ela tem que mapear o uso das técnicas, né, e das pontuações, porque o número de construções no planeta é enorme, né? Praticamente tudo concreto, cimento, na verdade? Cimento, metal, tantos materiais plásticos, aço carbono, materiais que vão surgindo das necessidades do planeta, né? André? Eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho e já falar sobre o Eco Commercial Building, que é um projeto da Bayer, iniciado em 2009, ao redor do mundo, e aqui chegou aqui no Brasil em parceria com o Roberto. E o intuito dele é construir edificações corporativas sustentáveis. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho dessa parceria, como é que foi esse início? Bom, no percurso do nosso trabalho, a gente acaba sempre passando por desafios, né? No caso da Bayer, o escritório foi solicitado para pensar numa construção que contivesse todos os materiais que contêm elementos que a Bayer produz, né? Aí quando eu, meu sócio Luiz Capote, meus associados, o Damiano Leite, a Chantal Longo e toda a equipe, a gente teve o primeiro contato com essa questão, como fazer para a Bayer um edifício que fosse
sustentável, porque ele vai receber até a classificação platina, né? Que ele utilizasse materiais cujos insumos são produzidos pela Bayer, como policarbonato, poliuretano, que é aquele elemento que isola o calor e o frio, né? Tintas, equipamentos dos mais diversos. Então a Bayer queria o quê? Que a gente fizesse um pavilhão, né? Que fosse um exemplo da utilização de materiais de uma forma inteligente, aberta para a natureza, e que além de ser tecnicamente sustentável, que ele fosse um prazer, que ele fosse um espaço de surpresa, não só pela inovação técnica, né, mas pelo espaço e pela abertura para a natureza. O espaço que a Bayer acabou oferecendo para fazer isso é um espaço muito interessante, porque ele é cheio de árvores, né? Ele tem vista para o Rio Pinheiros e para o canal do Guarapiranga, e fica muito próximo. Que região é? Chega a Interlagos ali? Não? Ela não chega a ser Interlagos, você está muito próximo do centro empresarial. É Nações Unidas ali, não é? Por aí, a região Brooklyn Novo, confunde-se muito bastante. E é exatamente aquele braço do Guarapiranga que dá na represa, né? E esse braço deságua no Rio Pinheiros, né? E você vem pelas Nações Unidas e chega junto àquela estação de metrô que é estaiada, que é construída com cabos, né? Perto de Santo Amaro. Sim. Aí a gente, o primeiro cuidado nosso foi fazer um levantamento muito cuidadoso das espécies vegetais, né? Terreno de quantos metros? O terreno deve ter uns 5, é uma parcela do terreno da Bayer, porque o terreno da Bayer é muito grande, né? Nós devemos estar ocupando uma parcela de uns 4.000, 5.000 metros quadrados, né? E o primeiro passo que a gente fez foi mandar uma equipe no local para levantar a posição exata das árvores, o diâmetro dos troncos, a sombra que elas produzem, para que a construção ela se encaixasse no terreno, e não que a gente tirasse árvores para encaixar a construção. Né? Aí a construção é muito interessante, porque ela é toda de estrutura metálica, né? Os pisos são de madeira, os forros são de madeira, as partes molhadas, que a gente chama de copa sanitário, são feitas com telhas com poliuretano, com essas telhas semi-translúcidas. Então, quando você entrar no espaço do banheiro, você vai ter uma luz que vem através dos painéis, com iluminação zenital. O espaço todo aberto, reciclagem de uso da água, água de chuva. Então, ele tem elementos muito ativos que a gente espera que inspirem as pessoas que visitem, né? Para que façam arquiteturas interessantes, e é claro, no interesse da Bayer, que usem materiais que eles exploram. Para quantas pessoas esse prédio, você tem uma estimativa? Essa pergunta é interessante, porque como ele é um prédio aberto, a gente optou por não ter portas, né? Ele é um pavilhão. Então ele se estende para a área externa. Totalmente térreo. Totalmente térreo, com rampas de acesso, jardins, de forma que você pode pôr lá 500, 600 pessoas num evento qualquer, né? Tranquilamente, porque você tem espaço externo, espaço interno. É um espaço muito agradável. Tem algumas salas fechadas para grupos de reunião, pesquisa, vai ter uma biblioteca, vai ter um café, né? Até o André comentou aqui, esse projeto já vem, a própria Bayer já vem de outros países, né? Vem, exatamente. O Brasil é o quarto, quinto, não tem uma... aproximadamente o quarto ou quinto, né? Mas ele vai ser um dos projetos mais contemporâneos, mais inovadores do grupo, né? Por ser um projeto construído numa região temperada, tropical, né? Por ser mais flexível e aberto, ele não precisa ser protegido de grandes frios, né? De grandes oscilações de temperatura. E por estar contido nessa pequena floresta, né? Então, acho que o convívio nesse espaço interno e externo
vai ser muito especial. Você chegou a estudar os projetos dos outros países? A gente teve a oportunidade de, com a Bayer, percorrer, porque eles têm todo um registro documentado, né, de cada um desses projetos. Mas um pouco na linha daquilo que vocês me perguntaram, essa é uma solução típica do nosso escritório, né, e muito ligada à cultura da arquitetura brasileira. A horizontalidade, a abertura para o exterior. Né? As soluções lá fora são bem diferentes. São muito diferentes, porque dependem de cada região, né? E dependem em cada região, de cada arquiteto, de cada interlocutor. Então houve uma liberdade por parte do escritório para criar, evoluir, fazer algo que viesse realmente da vontade de vocês, do que vocês consideravam importantes? Ou teve uma linha que a Bayer traçou? Não, pelo contrário, eu acho que houve um diálogo muito criativo entre o nosso escritório e a equipe da Bayer. Tá. A equipe da Bayer, liderada por arquiteto, o Laurini, o Rezende, o Eric. Então, pessoas muito bem preparadas para desenvolver de uma forma generosa, mas também focada, aquilo que é importante para a Bayer, mas também que é importante como contribuição para a arquitetura brasileira e para a sustentabilidade. Então, quando a coisa funciona assim, de uma forma tão participativa, e as coisas vão muito, muito bem. Né? Fica até interessante. Fica, porque nós estamos trabalhando juntos, né? Procurando soluções juntos. E ele está quase para ser inaugurado, né? Você me disse. Eu acho que mais uns 20 dias. Eu acho que antes do final desse ano, eu espero que a Bayer faça a sua festa de Natal no pavilhão. Então está praticamente ali nos acertos finais, lapidando o empreendimento. Sim, sim. Você sabe que no final, toda obra de arquitetura, como toda obra de literatura, como todas as questões, elas passam pelo detalhe, né? Então, o detalhe, ele é a alma de qualquer trabalho. Então, a gente tem lá uma equipe o tempo todo examinando, conversando com os construtores. A mão de obra no Brasil, embora não seja especializada, ela é feita por pessoas que têm uma empatia muito grande, que têm vontade de participar, de colaborar, né? Então, isso compensa a falta de formação, a falta de capacitação de muita gente. É a capacidade de dialogar, de ser cordial, né? A cordialidade no trato das coisas. Eu vou chamar aqui, inclusive, pedir para o pessoal do Switch preparar umas fotos. A gente vai comentando essas fotos, tá. O áudio fica aberto. E antes, até entrar nessas fotos, tem o Adriano que está participando aqui com a gente, acompanhando o programa. Até mesmo para não fugir, para a gente entrar nas fotos direto, ele fala assim, ele pergunta se está faltando mais áreas verdes na cidade de São Paulo, né? Praticamente uma pergunta já com respostas, né? Mas eu queria ouvir, às vezes, você tem algo a complementar? Eu tenho sim. Eu acho que, além da falta de áreas verdes, a área central da cidade de São Paulo até tem, se você considerar a região das Nações Unidas, o Ibirapuera, ela tem uma quantidade expressiva de áreas vegetais. O que falta é cuidado. É o cuidado na manutenção. Mesmo o Guarapiranga, o rio do qual a gente tem falado, tem um problema seríssimo de poluição, que não são compatíveis com o tamanho de uma cidade como São Paulo e com o desenvolvimento dessa cidade, né? Eu acho que também a periferia, toda a região da Capela do Socorro, é uma espécie de cordão sanitário de isolamento de necessidades, de demandas enormes por transporte, saúde, infraestrutura, o que cria um paradoxo, né? Uma cidade central tão desenvolvida, com grandes lançamentos, grandes empresários, convivendo com uma área marginal, uma área que tem problemas com a droga, problemas com emprego, com saúde, com acesso da família. E isso vai para vários pontos do nosso convívio, né? A questão da limpeza do rio através de um sistema
como eu visitei em Paris, os jardins filtrantes, que através das próprias plantas você limpa a água do rio. Isso é fantástico. Tá? E eu espero que, ainda na minha geração, a gente possa voltar a usufruir do rio. Né? Tomara, né? A gente até há uns programas atrás, o André Otávio, a gente comentou sobre isso. É realmente um sonho, acho, de qualquer um aqui que mora em São Paulo, né? Agora, em que geração, quando vai ser isso? Depende de muita coisa, de vontade, não é verdade? Não é verdade. Vontade, dinheiro, política, tudo mais. Mas se você pensar que há, vamos dizer, 60, 70 anos atrás, as pessoas nadavam no rio, a gente poderia dizer assim, bom, com a técnica, com os recursos contemporâneos, talvez em 20 anos a gente recupere o que perdeu em 70, né? Mas precisa ter a vontade política, precisa verdade. ter Tem países que conseguiram, né? Mas tantos exemplos aí. Londres, por exemplo, né? Que limpou o rio completamente em 5, 10 anos. Né? Vamos fazer o seguinte, Alberto, vamos mostrar algumas fotos que nós temos aí sobre o projeto da Bayer e aí deixar o áudio aberto até mesmo para que a gente possa comentar. Não sei se está pronto, o pessoal já consegue colocar. Caso contrário, ó lá, vamos lá. E aí eu queria pedir para você, Roberto, explicando exatamente, são algumas perspectivas, né, alguns desenhos. Essa perspectiva, que era uma primeira aproximação da ideia para que a Bayer sentisse o que a gente estava propondo, né, ela mostra muito isso, como a construção se encaixa na natureza, respeita as árvores existentes, né, e através dessa transparência, né, essa é uma foto noturna, ela emite luz, né? Uma espécie de energia e luz e muito discreta, horizontal na paisagem. Tem tem até umas árvores na parte de dentro, não é? Tem. Aqui na maquete dá para a gente ver, a gente procurou representar, essas árvores são exatamente as árvores que estão no terreno, né? Tá. Então elas mostram como a gente foi adaptando o projeto arquitetônico, construtivo, a força que a natureza impõe, né? É um diálogo. Aqui é uma ilustração que mostra então o espaço interno. Vocês podem ver a árvore entrando. O piso de madeira que você comentou, né? E a abertura e a transparência na horizontalidade. Muito vidro, muita janela, muita luz natural. Aqui são as placas de policarbonato. A casa, o azul ali no final. Isso. Tá. Olha aqui o espelho. É um tanque de coleta de águas de chuva e águas servidas que, através de um sistema de filtragem, voltam para a circulação, para a irrigação. E serve também de cenário também, né? Sim. A água, né, como elemento de paz, Olha só, essa é a parte frontal. Essa parte frontal, aqui vocês podem ver como esse pavilhão ele se assenta no solo, né? Ao mesmo tempo ele... O terreno é totalmente plano ou não? O terreno é plano. O terreno é plano, tinha uma pequena elevação onde a gente fez o deck. Tá. Você está vendo o deck de madeira, que ele entra dentro do espaço com a mesma madeira e com os mesmos acabamentos. De forma que o interior e o exterior são iguais, né? E aqui é uma simulação de iluminação noturna. A gente trabalha com um especialista, um arquiteto da luz, que é o Gunther Parschalk, que tem desenvolvido trabalhos muito interessantes com o nosso escritório. E esse é um deles. Ele gera toda essa mensagem, o logo da empresa. E vai mudando, cores, né? Vai mudando, isso é fantástico. Uma espécie de dinâmica. E aí tem uma coisa muito interessante, que é uma coisa mesmo, é uma ponte. Queria até que parasse a foto para a gente comentar um pouquinho melhor. Vamos lá. Então, quando a gente estávamos fazendo o pavilhão, o ECB, o Eco Commercial Building, chamou a atenção uma ideia que a Bayer tinha, mas um pouco ainda muito pouco desenvolvida, que era de fazer a travessia. A travessia. E nas conversas subsequentes a gente foi... nós fomos nos envolvendo, nós e a Bayer, né, com a ideia de fazer uma ponte. O que seria essa ponte de original, né? Então a gente pensou na Vitória Régia,
Até existe uma foto que não está aqui, que eu mostro um lago cheio de Vitórias régias, que são plantas flutuantes, e o projeto nasceu dessa ideia. São 2 flores, né, soltas em relação à superfície da água, a cerca de 2 metros, e que terminam nessa espécie de ilha que vai receber vegetação. Muito bonito. De forma que quando você atravessar de bicicleta, ou a pé, ou com um carro de manutenção, você passa pelas 2 ilhas. E essa ponte, na área central, ela tem um motor que permite a abertura completa para a entrada dos barcos de manutenção. Futuramente barcos de passeio, quem sabe, não é? Poxa, isso é um sonho, né? Mais uma vez estamos falando de sonhos, aqui o Adriano falando que essa é a cidade do futuro. Essa é a cidade do futuro. E somente então para passeio, bicicletas? Ela vai estender na ciclovia existente cerca de 3 quilômetros a mais. Tá. Mas isso é importante, mas o mais importante é que as pessoas que se dirigem para essa região, inclusive quem trabalha na Baia, vai poder descer do metrô e atravessar a pé até a Baia e da Baia até o metrô. Em que pé que está essa parte do projeto? Olha, eu diria que está praticamente pronta. Nesse domingo eu fui fazer uma visita com a minha mulher e minha filha e tivemos o prazer de atravessar a ponte a pé. Ainda não totalmente seguro, né? Tem mais fotos ou termina aí? Deixa eu ver. Acho que acaba. E é legal, Verdo, que a iniciativa privada, né, trazendo benefícios para, no caso, a cidade de São Paulo, isso pode ser em destaque em outros, pode voltar aqui, ajudando, né, nessa... Foi uma obrigação, foi uma coisa mesmo da Bayer ou teve alguma necessidade que a prefeitura exigiu? Não, acho que isso foi uma ideia composta pelas oportunidades e que estavam na cara, né? Muito bem aceito pela prefeitura. A Baia precisava, queria, tá. O Estado e a prefeitura também, né? E nós chegamos na hora certa e no momento certo, né? Para ter a oportunidade de trabalhar junto. E mais uma vez eu digo que sem esse espírito de equipe, essa identidade que se desenvolve com o cliente, fica difícil você propor coisas assim, porque é realmente uma inovação. E a gente até pensa que esse tipo de ponte, que é uma ponte relativamente leve, fácil, ela podia estar sendo construída em vários pontos do Rio Pinheiros. Ela é uma ponte fácil? É uma ponte. Porque você imagina o seguinte, se eu estiver de um dos lados e resolver atravessar, eu vou ter que dar voltas enormes, ou de carro, ou de trem, ou de táxi, né? Com pontes acessíveis, eu posso fazer uma travessia muito fácil. Mas né? A cidade de São Paulo, pontos muito longe uma das outras, né? Isso atrapalha bastante. Você vai em qualquer país, comentamos aqui Paris, Londres, são pontos mais próximos, Chicago, uma ponte próxima da outra, que fazem com que o fluxo de um lado para o outro... Não, e além disso, que você possa andar nas ruas, né? Quer dizer, qual a oportunidade que a gente, como paulistano, tem de andar, né? Não sei qual a tua experiência, né? Você anda em espaços muito focados, né? Talvez você ande nos jardins um pouco, no Ibirapuera. Agora o Rio de Janeiro já tem Ipanema, Leblon, a vida do cidadão e a cidadania são elementos importantes, né? A calçada, a vitrine, você poder conviver, encontrar um amigo. E aí a gente volta na história das marginais, do sonho de se criar um boulevard, de se criar um parque linear ali, onde possa, né, caminhar, enfim. Falta pouco para isso, né? Eu acho que a gente está chegando lá. Eu torço o tempo todo. Todos nós. Andréia. Eu queria saber, por último, qual a sua sensação de participar de um projeto desse e a importância? Para mim é muito especial. Claro que todo e qualquer projeto no qual a gente se envolva, ele tem um caráter humanista ligado à função, ao que você tem que fazer, mas a gente tem uma responsabilidade com a paisagem, a gente tem uma responsabilidade com quem vai usar o edifício, né? E agora, quando a responsabilidade está associada ao meio público, né, ela fica muito interessante, né? Então fazer uma ponte é um sonho para qualquer pessoa, ainda mais para um arquiteto, né?
Então, minha equipe, o pessoal da Bayer, todos estamos muito motivados com essa obra, porque é uma obra pública, né? Com certeza, a gente praticamente parabeniza toda a sua equipe, a todos os envolvidos pelo trabalho. Ficou realmente um trabalho muito bonito, pelo que a gente pôde acompanhar aí. E só para finalizar, entender, é uma certificação, vai ser certificado, já está em processo, LEED? Platina. O ECB vai provavelmente receber platina, que é a máxima classificação, né? O que nos deixa muito satisfeitos, né? Quando nós fizemos a Avon, foi LEED Ouro. A Natura também, que é uma obra que a gente produziu de uma forma a quebrar um pouco o paradigma da indústria caixote, né? Para transformar num campus de convívio e participação. Tudo isso faz parte do nosso trabalho. Como a gente, quando criamos o Poupa Tempo, o primeiro modelo do Poupa Tempo, o escritório que conceituou, né? E hoje atende milhões de pessoas. Então, é mais do que a satisfação de fazer uma bonita forma, que faz parte do nosso trabalho, da nossa obrigação, é o prazer de atender pessoas, né? de ajudar que as pessoas nessa cidade, às vezes tão rústica e tão agressiva, vivam melhor, né? E se a gente puder contribuir um pouquinho, vale a pena. Com certeza vamos contribuir ainda mais, temos certeza. Eu queria agradecer, Roberto, a sua participação, deixar aberto esse minuto final, até mesmo para que você deixe o seu recado, deixe, se quiser, o site, o telefone, fique à vontade, Roberto. Bom, então, olha, agradeço a todos que me receberam de forma tão gentil aqui nessa tarde, né? E realmente a gente está com o escritório na Rua José Maria Lisboa, 1077. E nosso site, nosso e-mail é loeb@loebcapote.com. Eu sou associado, sou sócio do escritório, Roberto Loeb. Luiz Capote é sócio, Damiano Leite, Chantal Longo e mais 25 pessoas que não poderia nominar aqui, porque já há um tempão, mas a quem eu sou muito grato, porque são pessoas com quem a gente convive o dia a dia, participam, contribuem. Só se há tempo de corrigir ainda, eu vi que a sua pronúncia é Loeb, a pronúncia correta é Loeb mesmo. Ou Loeb. A gente está acostumado que tem o Renato Loeb aqui na emissora, então... sei. Não, é que tem um Renato Loeb Tem um Renato Loeb aqui. Você vai conhecê-lo aqui. Eu tenho um filho, Renato Loeb, acho que não é ele, né? Às vezes. Mas a pronúncia é Loeb ou Loeb? Não, a pronúncia original é muito difícil de ser compreendida na cultura brasileira, que é Loeb, que é o O fechado, né? Então, em geral, a gente é chamado por Loeb, ou se alguma pessoa do Norte e Nordeste é Loeb. A gente fez uma mistura aqui, o Renato meio que já tinha nos preparado, né, mas não explicou dos detalhes da acentuação ali. Mas obrigado, Roberto, pela sua participação. Obrigado a vocês, foi um prazer estar com vocês, viu? Muito obrigado. André, obrigado, espero tê-la aí outros dias, ou que o João volte, enfim, ou você e o João. Esse rodízio aqui de apresentadores, né? Já estou ficando fixa já aqui, praticamente. Ela perguntou, o João Marcelo desistiu do programa? Eu falei, não, o João estava com alguns compromissos, então a Andréia sempre aqui conosco. Obrigado, Andréia. Obrigada, Roberto, pela participação e até a próxima. Queria agradecer a participação de todos vocês, lembrando que este programa e os demais programas ficam sempre disponíveis no nosso portal, o revistagreenbuild.com.br. Lembrando também que o nosso portal tem as edições atuais da revista, as anteriores também, e que a edição especial do prêmio Green Build Marcas de Destaque 2013 deve ser lançada logo mais nos próximos dias. Nós estamos terminando a edição, uma edição especial, para depois, em janeiro e fevereiro, também fazer uma outra edição especial, que é a edição do Anuário 2014, onde a gente vai trazer números fortes do setor, envolvendo não só as principais certificações, mas também o mercado Green Build de um todo, porque a gente sentiu a necessidade, viu que realmente faltam esses números do setor Green Build, então a revista se antecipou ao mercado e ficará disponível logo nos primeiros dias de janeiro. Então eu queria agradecer a participação de todos vocês, até a próxima segunda-feira, tchau, tchau.